Como você sabe, muitas empresas têm adotado o uso de métodos ágeis dentro das suas organizações. O Scrum, por exemplo, é um dos mais utilizados. E dentro do Scrum, por exemplo, nós temos o QA como sendo parte do time Scrum em muitas organizações. O que acontece é que, quando a organização ainda está em um processo de maturação do ágil, ou seja, tentando obter maturidade, ela acaba muitas vezes por não ter a consultoria adequada para montar esses times e colocar o processo para rodar. E acabam apenas utilizando as recomendações pregadas pelo framework que está sendo utilizado, no caso o Scrum. O que acontece é que no Scrum não tem uma definição para qual é o papel do QA, e que acontece, empresas acabam por traduzir o papel do QA de uma forma muitas vezes errônea. E nesse vídeo eu falo para você um pouco mais sobre algumas formas de você conseguir sobreviver dentro disso que muitos chamam de cascágio. Sobrevivendo como QA no cascágio. O mercado está bem aquecido, não é verdade? Tenho certeza que para grande parte de vocês estão sendo abordados por recrutadores com certa frequência através das suas redes sociais, como por exemplo o LinkedIn. Né? Se você já atua na área e já tem uma experiência, com certeza aí recrutadores em algum momento entraram ou entrarão em contato com você, dado que a necessidade por QAs que compreendam como trabalhar com metodologias ágeis é algo que é muito útil para as empresas. Perceba, a empresa sempre trabalhou com a metodologia sequencial, sei lá, cascata. E aí, de repente, teve a necessidade de mudar, de migrar do tradicional para o ágil. E dentro do ágil, como eu disse para vocês, não tem ali uma cadernetinha ágil dizendo o que o QA faz dentro daquele contexto. Na verdade, né, essas definições acabam vindo de livros, de teste especificamente. Então, quando alguém implanta o ágil, vai lá e implanta cerimônias, implanta, né, a mentalidade e acha que só isso vai ser o suficiente. Não vai. Por quê? Porque a forma de trabalho mudou. E essa forma de trabalho, por ter mudado, precisa de uma adequação quanto a característica ou quanto a papéis e responsabilidades quando a gente fala da pessoa, né, que costumava testar aplicações, e também um papel e responsabilidade alterado quando a gente fala de quem desenvolve aplicações. Olha só que interessante. Então tem essas mudanças, mas o que acontece? Elas acabam sendo ignoradas. E é isso que faz com que a gente gere o famoso cascágio. A gente vai lá e traz o QA e o desenvolvedor do tradicional, onde eles eram um time de testes e o time de desenvolvimento e trabalhavam de maneira segregada, e a gente traz eles para trabalhar da mesma maneira segregada dentro do ágil, formando o tal do sequencial que já vivia-se no cascata. Então o desenvolvedor termina o que ele fez para passar para o QA. Pronto, gerou uma cascatinha aqui dentro, um modelo sequencial dentro de uma alegoria de ágil. Entendeu agora qual que é o problema? Como que a gente consegue mudar isso? A gente consegue mudar isso se quem estivesse assistindo esse vídeo aqui fosse o seu gestor. Talvez a gente conseguisse mudar isso. Mas como que a gente vai conseguir alcançá-los para que a gente possa falar desse assunto aqui com eles, né? Tá, você pode compartilhar esse vídeo, claro, né? Mas ele também tem que ter essa necessidade de assistir. E não só a necessidade de assistir, mas também o desejo da mudança. Porque dentro da maioria dos times que eu já atuei, eu encontrei um cascágio. Em alguns deles eu tive a oportunidade de implantar a metodologia em si. E aí, nesse caso, deu bom, porque daí, né, esses times começaram a trabalhar especificamente como o que eu descrevo na evolução da responsabilidade em testes, que é um outro vídeo que depois você procura aqui no canal, você vai encontrar, como 2.0, que é quando o QA mentora, ele é um mentor na qualidade dentro do time de desenvolvimento, né? Mas a gente já tem um vídeo para tratar sobre isso também. Então, se você é gestor e está aqui
porque algum QA do seu time compartilhou esse vídeo com você, vá lá. Do ágil ao cascata, a responsabilidade, a evolução da responsabilidade em teste. Só para você entender, né, que talvez você esteja vivendo num que eu chamo de 1.5, que é a frustração, e talvez, depois de você perceber o quanto isso é problemático, você queira migrar para o 2.0. Essa é a melhor forma de você conseguir trazer algum benefício para o seu time, beleza? Voltando agora para quem testa, né, porque esse vídeo é para você sobreviver dentro dessa selva complexa que é o cascágio, você precisa ter uma noção muito clara de que expectativas precisam ser alinhadas. É disso que a gente fala dentro desse vídeo. Então, eu vou te dar 7 dicas de como você conseguir, né, alinhar expectativas com as pessoas que estão no seu time, porque no final das contas, elas não sabem exatamente qual é o seu papel. Como não há uma descrição de papéis e responsabilidades claras, cada uma das pessoas do seu time enxerga você de uma forma diferente que o Whey. Enxerga que você tem uma responsabilidade diferente do que você acredita que precisa ser sua responsabilidade, porque pode ser que você também não sabe como jogar no ágil, que você está usando as mesmas coisas que você trouxe do tradicional. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então eu trago para você aqui uma visão de o que é a diferença entre tradicional, ágil, frustração ágil, né, ágil um pouco mais maduro, através do prisma da evolução da responsabilidade em testes. E aí, com base nisso, a gente começa a definir como é que você consegue lidar com essas expectativas e quais são essas 7 né, que precisam ser alinhadas com o seu time para que você consiga sobreviver dentro desse contexto. Eu falo sobreviver porque se você olhar nos vídeos que eu falo de agilidade e teste de software, você vai perceber que muitas pessoas comentam nesses vídeos, assim, elas realmente têm ali né, visões distintas, porque, né, cada um aprendeu de um jeito com a vida, né? E algumas delas, eu até me lembro de um depoimento onde o garoto fala, olha, eu fui mandado embora porque as pessoas falavam que eu não fazia o suficiente. A gente vai falar também sobre isso aqui dentro desse vídeo, beleza? Mas é muito bom a gente começar aqui pelo prisma da evolução da responsabilidade em testes, que é essa minha proposição de quais são as compreensões do ágil, os contextos diferentes do ágil e do tradicional dentro dos times que a gente tem hoje em dia no mercado, beleza? Talvez não cubra, né, em detalhes qual é o contexto que você viva hoje, porque, como eu disse, tem várias compreensões distintas, né, de como tratar o QA dentro do ágil. Então essas daqui são as que eu consegui catalogar com base em conversas com alunos, com base na minha experiência em times ágeis, com base nos depoimentos de colegas de profissão, né? Então foi isso que eu consegui catalogar. Aqui a gente fala só de 2 versões e meia, né, que é a versão 1, a 2 e a 1.5. Mas também tem a versão 3, que você pode encontrar no vídeo da evolução da responsabilidade em testes, tá bom? Vamos lá. Versão 1.0. Cascata. Cascata, né, projetinho normal, com o escopo fechado, lá de, sei lá, 1 ano para entregar o projeto. E lá, sei lá, as 4 releases que vão existir para a entrega das versões em produção. Esse é um bom exemplo do cascata. Times de requisitos, times de desenvolvimento, times de teste. Tem lá essas divisões, né? Qual é a responsabilidade da pessoa que testa aqui dentro desse contexto? É revisar requisitos, criar artefatos de teste. Então a pessoa vai lá e cria casos de teste, planos de teste, procedimentos de teste, scripts de teste automatizado. A pessoa tem lá alguns meses, olha, presta atenção nisso, alguns meses para analisar, revisar os requisitos e, com base nos requisitos, construir esses diversos artefatos. Aí executem lá mais algumas semanas ou meses, às vezes, para executar testes depois que o time de desenvolvimento separado entrega uma versão, a pessoa vai lá, o time de testes vai lá e executa testes. Então, executando testes, reporta bugs. Os bugs, então, retornam para o time de desenvolvimento, que vai corrigir aquilo tudo, vai, né, deployar uma nova versão para que o time de testes
teste. Então, são separados? Muito separados, entendeu? Qual que é a frequência de entregas? Geralmente 3 meses, né? Você vai... Ah, Júlio, onde você viu isso? Em um livro? Não, tô falando dos projetos que eu já trabalhei. Cara, então, sei lá, tem um número mágico. Ó, a gente vai deploy... Ó, hoje, agora é janeiro. Nós vamos lançar a nossa primeira versão em março, né? Geralmente é isso que a gente vê, né? Ou não, né? Ah, vai ser em junho. Em junho lançaremos a nossa primeira versão. Mas sempre são meses, né? Pra lançar a tal da primeira versão. Mudanças em requisitos. Baixa. Por quê? Porque o escopo dos requisitos são definidos no início. Até porque as empresas querem lá, sei lá, pagar para, né, pagar certinho para a empresa de desenvolvimento e testes para um escopo muito fechadinho, enxuto, claro ali para todo mundo, que não vai mudar. Daí, tipo, cara, eu me lembro de projetos que eu participei que eu tava lá, né, sei lá, 3 meses depois que deu início no projeto. Um mês depois que os desenvolvedores já terminaram a primeira versão, tá lá o Júlio junto com outro time de testes lá, executando os testes. Ah, gente, achei aqui, ó, um problema no requisito, né? Ó, o requisito tava diferente, tá errado aqui. Não, Júlio, ó, esquece isso, porque agora a gente já tá numa fase de testes sistemáticos, testes funcionais. Esquece isso, tá? Agora é hora de testar, beleza? Não, mas ó, é algo importante. Júlio, a gente não vai mexer nisso agora, o escopo já tá fechado. Estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Geralmente, né, a mudança em requisitos só acontece, cara, se for um negócio muito punk, assim, negócio muito, mas muito forte mesmo, cara. Sei lá, você, né, tem alguma característica no requisito, lá nos documentos de requisito, que fere a política A da empresa. Cara, aí ferrou, vai ter que voltar e refazer tudo isso. Mas se não... Cara, pode acabar o mundo que mudar o requisito vai ser super difícil. E os testes, para quem testa aqui nesse caso, que é lá a gente chamava de o analista de testes ou o executor de testes ou o testador, são feitos a nível de sistema. Só para você entender melhor, quando a gente fala de fundamentos em teste, que é algo que, cara, hoje em dia, ter os fundamentos é o que faz com que você consiga... evoluir dentro da sua carreira, porque você toma decisões de maneira mais assertiva e isso, né, traz aí de volta para você, né, esse esforço em aprender fundamentos e fundamentar as suas decisões, faz com que você, né, demonstre melhor a sua senioridade e, óbvio, faz com que você, né, maximize a sua possibilidade de ter ganhos maiores, né, trabalhar em empresas melhores, assim sucessivamente. Então, né, lembrem-se disso. Em fundamentos de teste está escrito lá que testes de sistema é um teste que você faz quando, né, todas as suas unidades, os seus componentes já foram integrados, testados de maneira integrada, você colocou todos juntos e pum, entregou para alguém e falou, ó, esse é o sistema que vai para produção, mas antes de ir para produção, testa para mim. Então, é um teste de sistema, o sistema já está todo prontinho, né? Então, os testes aqui nesse 1.0 aconteciam geralmente em níveis de sistema, né? E aí talvez alguém fale, Júlio, mas eu ouvi falar que no teste de integração também ajudamos, Júlio. Ouvi falar que nos testes de aceite também ajudamos, Júlio. Mas na real mesmo, nos projetos mesmo, assim, sabe? Nos que eu já participei, novamente, né? Coletando informações com meus alunos, com amigos, etc. Cara, é teste de sistema, entendeu? Teste de integração já pode ter sido feito. Teste de aceite vai ser feito lá pelo cliente depois, entendeu? Mas, cara, fazer teste de sistema no Cascata era algo que é muito comum e que realmente vai acontecer no seu dia a dia na real. Júlio, e esse 2.0 ágil aqui? Mano, esse 2.0 ágil é um mundo que deveria ser o seu, né? Como sendo um QA dentro do ágil. Veja só o que você faz. Você ajuda a definir a estratégia, você trabalha para produtividade na engenharia, na definição da estratégia de testes, tá bom? Trabalha com produtividade da engenharia, ou seja, ajudando, né, os desenvolvedores a terem tudo o que eles precisam para que testes automatizados no dia a dia deles seja simples. Para que executar testes e conhecer sobre técnicas de teste seja simples. Você está ajudando eles a terem mais produtividade quando eles querem desenvolver e ter confiança com aquilo, certo? Melhoria de processo. Então você está olhando para o processo e está tentando melhorar o processo. Você consegue identificar dentro do processo gaps que podem ser solucionados por pequenas mudanças e que isso vai trazer um ganho gigantesco.
a frequência das entregas dentro do ágil, ela passa a ter uma cadência muito mais rápida. Cara, em vez de 3 meses que a gente tinha lá antes para né, fazer o release de uma versão, agora, no final da sprint, a gente já pode, né, entregar em produção. Então agora, em vez de 3 meses, você tem 15 dias. Aí alguém vai lá e fala assim, mas Júlio, por que você fica o tempo todo contra escrita de casos de teste dentro do ágil? Só porque antes você, no Cascata, você tinha você, analista de testes, e um testador, você tinha que escrever o caso de teste, porque o executor ou o testador iria se basear naqueles artefatos, né, para testar, e você tinha 3 meses para produzir lá um artefato. Tá bom, não era 3, né? Mas você tinha lá pelo menos 1 mês para produzir os artefatos. Agora, no ágil, você tem 15 dias para entregar uma versão em produção. E aí o que acontece? Você tem lá uma única pessoa que é o QA, né? E esse QA, essa única pessoa que é o QA, ele ou ela é ali uma pessoa que vai estar sozinho como QA dentro do time. Então não tem um testador e um analista de teste para um escrever o artefato para o outro. Eu vou escrever o artefato para alguém testar. Quem? Eu mesmo. Eu aqui. Eu mesmo vou fazer isso. Isso, entende? Não faz o menor sentido. Júlio, mas beleza, eu gosto de escrever isso porque eu gosto de lembrar dos testes que eu vou fazer. Você pode escrever num bloco de notas os testes que você vai fazer, a mesma coisa, entendeu? Júlio, mas não, eu quero formalizar isso. Então tá bom, então vai lá formalizar, porque antes você tinha 1 mês para produzir esses artefatos, agora você tem 15 dias. Júlio, produzir é fácil, eu consigo produzir em 4 dias isso. Beleza? Na próxima sprint, daqui a mais 15 dias, você vai precisar da manutenção nesses e ainda construir novos. Vai chegar um momento que você não vai ter tempo para fazer nada disso. Então, lembrem-se, ágil, testes exploratórios, automação de testes, são as coisas que vão te ajudar a você conseguir vencer. Não é trazer as coisas do cascata. Tem muita gente que faz isso. O pessoal vai lá e fala assim, Júlio, tô começando um time ágil aqui, a gente não sabe nada sobre agilidade. Sabe o que eu vou fazer? Vou trazer tudo o que eu fazia no cascata pro ágil. Não funciona, não é isso. É outro contexto, entende? Outro contexto, né? E aí, mudanças em requisitos aqui já são médias. O que piora ainda mais essa questão de produção de artefatos que, né, as empresas continuam fazendo aí mesmo estando dentro do ágil. Aqui, as mudanças elas são recomendadas. A gente precisa ir acertando o caminho do barquinho, que é o nosso software, o mais rápido possível, e a gente faz isso através de feedback. Lançou a versão não tá boa o suficiente, a gente vai modificando o caminho até que ele melhore. Se você tiver um monte de casos de teste escrito lá que são documentos estáticos, você com certeza vai se perder na defasagem desses artefatos. Então tem muita coisa aqui que impede você de continuar fazendo as coisas exatamente como você fazia antes no Cascata. Aqui dentro você vai perceber que as responsabilidades, né, do QA aqui dentro do ágil incluem, por exemplo, mentoria. Mas, Júlia, aqui eu não estou vendo execução de testes. Realmente, no ágil, você não deveria ser o responsável por executar os testes. O responsável por executar os testes é o próprio time, é o dev team que vai executar. O que você faz? Você senta do lado da pessoa e colabora com ela. Senta do lado da pessoa e mentora a pessoa em como ela pode testar melhor, como ela pode usar as melhores técnicas. Quais são as melhores técnicas? Quais são as melhores estratégias? O que automatizar, o que não automatizar, em que nível automatizar. Os desenvolvedores que estão dentro do Dev Team, eles não sabem disso. Agora, você como pessoa a mentorar o time, estando do lado deles, você senta do lado e você dá as orientações. Isso daqui é o que era esperado para você dentro do ágil. Só fazendo mais um parênteses, quando isso daqui acontece, você consegue escalar. Porque é como se você, QA, estivesse treinando os desenvolvedores a conseguirem testar com eficiência. E produzir produtos que têm muita qualidade. Pô, Júlio, isso faz sentido, cara. Sabe por quê?
Porque eu sempre fiquei pensando, vou ter que automatizar testes. Quantas camadas tem? Ah, saiu um vídeo do Júlio esses dias atrás que ele fala sobre 10 camadas para automatizar testes. Cara, se eu não tenho tempo nem de terminar de rodar meus testes manuais, quem dirá automatizar em 10 camadas? Ninguém. Cara, isso nunca vai acontecer. Que loucura, velho. O Júlio fala de 10 camadas de automatizar, eu não consigo automatizar em nenhuma. Por quê? Porque o seu time precisa participar de maneira ativa nessa automação. E você, detentor do conhecimento ou detentora do conhecimento em qualidade, é quem está ali para mentorar o time em como eles fazerem isso. Tá entendendo? Essa é a diferença. Beleza. Então, dentro desse 2.0, a gente fala sobre níveis de teste, né, ampliando o seu escopo. Você senta do lado dos desenvolvedores para ajudá-los a criar testes de unidade melhores, criar testes de integração melhores, criar testes de sistema melhores. Você trabalha junto com o PO, junto com o time, para fazer testes de aceite melhores. Você atua junto com o UX para colaborar com eles quanto à perspectiva de testes e a compreensão correta do que a qualidade em si, para que a gente possa abordar isso de uma maneira mais ampla e assim sucessivamente. Então, no 2.0, que seria o ágil em si, você seria uma espécie de um mentor da qualidade dentro do time. Não é isso que acontece na maioria das empresas. Segundo uma pesquisa que eu fiz, 15% das empresas estão atuando dentro desse modelo 2.0, onde o QA mentora os desenvolvedores. Então, é como se fosse aqui uma realidade que não foi aplicada de maneira correta pela ausência do conhecimento. E novamente eu digo, né, se você é um novo time ágil e você vai depender das cartilhas de agilidade para saber qual é o papel e responsabilidade do testador e do desenvolvedor dentro desse contexto, você não encontra. Então, não é a consultoria em agilidade que te traz isso. Por quê? Necessita de um conhecimento, de uma profundidade do conhecimento maior para que a gente possa discutir sobre esses pontos, né? E também envolve o conhecimento das pessoas, né? Quantos de vocês estão preparados para sentar do lado de um desenvolvedor e ensiná-los a como criar testes de unidade de integração melhor? Tá entendendo? Mas não veja isso como um problema, você precisa buscar esses fundamentos. Como eu disse, se você tem os fundamentos e você fundamenta suas decisões, você tem uma possibilidade gigantesca de fazer com que a sua carreira evolua, né? Com uma velocidade muito grande e também maximizar os seus ganhos hoje. Talvez você fale, mas hoje eu ganho tão pouquinho, cara. Hoje como que eu tô até frustrada, queria mudar aqui de carreira, cara. Não muda, fortalece as suas bases, né? E isso fará com que você consiga melhorar, né, a sua carreira, evoluir sua carreira. E aí a gente vai pro cascagem, que é quando a gente teria ali que estar no 2.0, mas o que aconteceu foi que ninguém, né, nos ensinou como jogar como QAs e desenvolvedores no ágil. Os nossos QAs mais seniors não conheciam sobre o QA no ágil, né? Então converteram cascata pra gente, dentro daquele time ágil. Ou aprenderam do jeito errado, trouxeram pra gente de maneira incorreta o que era o papel do QA dentro do ágil. Ou, né, numa possibilidade mais remota, alguém leu, né, os livros lá da Janet Gregory e da Lisa Crispin e trouxeram pra gente aqui algumas características de lá, mas não todas, né? Ou simplesmente ninguém leu nada e falou, cara, copia do cascata o que a gente fazia e tá tudo certo. E aí o que aconteceu? Aquela segregação que eu disse, né, faz o seguinte, QA é o seguinte, ouvi falar, cara, que aqui dentro do ágil você tem que mentorar e que você tem que automatizar todos os testes, beleza? Também ouvi falar que você tem que ajudar a gente a definir estratégias, que você tem que participar de todas as reuniões. Aí você falou, legal, bacana isso, hein? Aí as pessoas falaram, mas é o seguinte,
Sabe aquilo que você fazia no cascata? Continua fazendo isso aí, cara. Vai ter que revisar requisito, vai ter que criar artefato de teste, vai ter que executar teste, vai ter que reportar bug. Se tiver bug em produção, a culpa é sua, entendeu? Então, mano, vê lá, hein? Vê lá. Cara, ó, a gente confia em você. Você é o nosso super QA, hein? Tá todo mundo confiando em você. E aí seu ego já, oh, caramba, meu time confia em mim, cara. Isso é sensacional, né? Já sentiu o herói, a heroína ali dos testes. E aí, quando você se deu por si, pum, tinha lá 30 bilhões de coisas dependendo de você. E você não tem tempo pra nada. Né? Por quê? Porque né, dentro do seu time interpretam, é 1.5 cascata, interpretam que ainda existe dentro de um time ágil, um time de desenvolvimento e o time de testes. As pessoas até falam isso pra você no seu dia a dia. Oh, legal que você tá no time de testes, hein, cara? O time de desenvolvimento nunca entrega mesmo, né? Então, meu, não se preocupa com isso não, falou? Tenta viver aí a sua vida, mano. E é isso aí mesmo, tá? Aqui a gente tá fazendo cascagem, né? Vai dar certo. E aí o que acontece? Como tem essa segregação, o time de desenvolvimento entrega para você a história pronta no 8º dia, né, de sprint, sendo que tem 10 úteis, e aí você, né, começa a testar no 8º dia. Começando a testar no 8º dia, você encontra lá alguns defeitos. Já está no 9º dia. A galera do time de desenvolvimento começa a ficar puta com você. Porque fala, caramba, a sprint já tava quase chegando no fim. Ah lá, agora você entregou esses bugs, como que a gente vai fazer, cara? Não, ó, a gente vai ter que deixar alguns aqui para a próxima sprint, entendeu? Ah, ó, é o seguinte, já sei, isso daqui não é bug não, né? E você lá, testando até a meia-noite lá para conseguir entregar até antes da sprint review. E você tá lá tentando, dando o seu máximo para conseguir fazer as coisas darem certo. Mas nada tá dando certo. Né? E tem aí essa barreira separando vocês. E aí tá todo mundo lá esperando que você encontre todos os bugs. Tá todo mundo esperando que você automatize todos os testes. Tá todo mundo esperando que você consiga mentorar todos os desenvolvedores. Tá todo mundo esperando que você participe de todas as cerimônias. Só que você tá lá só tentando testar as histórias que te passaram, que eram 2 a propósito. Trabalhando até a meia-noite pra isso. Tipo, é insano, né? Nesse tal de cascagem. E aí a gente vai olhar, né, para o que era, né, fazer a comparação lá com o cascata. Você está fazendo todas as mesmas atividades que você fazia lá. Só que você tinha a frequência de entregas trimestral, agora você tem quinzenal. Não cabe. Tinha mudança de requisitos que era baixa, agora que tá essa várzea, tá todo mundo mudando requisito lá, e ninguém tá nem olhando lá pra DOR, pra DOD, coisa nenhuma disso. Tá todo mundo mudando requisito lá torto à direita. E tá tudo ferrando lá seus scripts de teste, seus casos de teste que você precisou construir à força porque alguém entendeu que o cascata era o ágil. Ah, e outra coisa. Agora não é mais só nível de teste de sistema não. Agora, né, teste de unidade, integração, sistema e aceite, tudo isso precisa estar sob sua responsabilidade. Tipo, esse daqui é o caos que muitos de vocês vivem hoje. Por quê? Porque houve uma transição para o ágil, na qual desenvolvedores não absorveram novas responsabilidades relacionadas a testes de software, né? Por ausência de conhecimento e por ausência de instrução. E QAs, e gestores continuaram cobrando de QAs as mesmas ações que eram cobradas antes para um time de testes composto por alguns testadores e alguns analistas de teste, mas agora com um QA apenas esperam que você faça tudo isso. Eu acho que nesse momento a gente define o que é o cascagem. Bem, como lidar com isso? Eu trouxe aqui para você 7 dicas de como lidar com as expectativas das pessoas, porque é isso que vai fazer com que você perca seu emprego atuando dentro do cascagem. É você não alinhar essas expectativas, ok? E talvez você não esteja enxergando essas expectativas. E talvez nesse momento as pessoas já estejam falando de você, dizendo, o QA não entrega as coisas que ele tem que entregar. Não dá, cara. Eu acho que ele ou ela não é sênior o suficiente. Talvez a gente tenha que dispensá-los. Ah, legal, ó. Eu conheço até uma outra pessoa lá que eu acho que pode ser bom, hein? E você viu, cara?
na última sprint, ele ficou abrindo bugs, cara, na última hora, cara. Quinta-feira, 10 da noite, abrindo bug lá pra aplicação. Como que a gente vai conseguir entregar sprint assim? Estão entendendo o que eu quero dizer, galera? Não? Novamente é importante lembrar isso. Por que que a compreensão mudou para essa? Por quê? Porque investimos em migrar, em transformar para o ágil, mas não olhamos para os papéis e responsabilidades do QA e do desenvolvedor que teriam que mudar. A gente não olhou para as responsabilidades do líder de testes, que agora é líder de qualidade, deveria mudar. A gente não olhou para educar a gestão de que eles precisam ter uma visão diferente para a qualidade. Agora é uma visão compartilhada. Todo mundo fala isso, né? No ágil, a visão de qualidade é compartilhada. No ágil, o time é responsável pela qualidade. Legal, mas na prática mesmo, como é que isso acontece? Como é que isso acontece na prática? O que eu tenho que abrir mão? Você vai ter que abrir mão do seguinte, viu? Quando você for estimar, desenvolvedor, as suas atividades, você não vai mais estimar 5 pontos para desenvolver. Você vai ter que estimar ali, sei lá, cara, uns 13, porque você vai ter que desenvolver e vai ter que testar em 4 camadas. Porque, segundo aqui a minha visão, a minha compreensão de qualidade, essas 4 camadas precisam ser exercitadas agora dentro dessa história especificamente, senão ferrou. Senão a gente vai ter problemas de qualidade. Entendi, legal, vou estimar 13. Estimo 13 para essa história. Aí alguém vai lá e olha para você, que não está preparado ainda para essa transição do ágil, e fala assim, como assim, cara? Você está querendo estimar 13 para essa historinha aí de 5 pontos? Pelo amor de Deus, como assim? Tá entendendo o que eu quero dizer? A gestão, os POs, os Scrum Masters, precisam estar prontos para receber essa informação e entender que dentro desse contexto, desenvolvedores também testam. O desenvolvedor precisa estar confiante, precisa falar assim, cara, eu vou colocar 13 pontos aqui, mas eu não sei testar nessas camadas. O desenvolvedor precisa estar confiante que o QA vai sentar do lado e vai ajudá-lo. E o QA tem que estar do lado falando assim, não, cara, eu vou te ajudar dentro desses testes daqui, porque eu já conheço sobre testes nessas camadas. Eu vou sentar, eu conheço até os frameworks, tem um framework A, B e C para sua linguagem de programação, a gente constrói juntos. Porque eu sou um mentor da qualidade aqui dentro. Estão entendendo? É desse ponto que eu tô falando para vocês. Mudou-se o contexto. O contexto mudou, não mudou toda a forma de trabalho. As pessoas não entendem isso. E quando as pessoas não entendem isso, elas vivem no cascata. E vivendo no cascata, elas se frustram. Pessoas saem, o time de desenvolvimento não consegue continuar tocando as coisas de uma maneira bacana, né? Porque mudou esse contexto e tá tudo encavalando. Os QAs se sentem frustrados, se sentem cansados e largam a empresa para ir para uma outra empresa achando que lá vai realmente fazer o ágil. E essa frase você já deve ter escutado em algum momento. Olha, eu acho que lá eles fazem o ágil de verdade. Aqui é um cascágio, cara. É interessante isso, né? Porque desperta na gente alguns pensamentos, algumas reflexões que talvez levem a gente a entender algo que muitos de nós esquecemos no meio do caminho, que é como que eu adapto a minha profissão para um novo contexto, né? O primeiro ponto, eu não vou sair usando de empirismo, eu tenho que buscar mais conhecimento, porque pessoas já viveram isso, talvez elas tenham resposta. Né? Então tá aí uma reflexão para vocês. Bem, vamos lá então. Se eu tô dentro da bolinha lá do furacãozinho do cascágio, tem que sobreviver lá dentro. A primeira coisa que você tem que alinhar de expectativas com o seu time é: o time pode estar esperando que você encontre todos os bugs. Todos os bugs. É possível encontrar todos os bugs? Não. Não é possível encontrar todos os bugs. Então você tem que falar, gente, é o seguinte, né? Eu queria só deixar um negócio muito claro aqui para vocês. Não é possível encontrar todos os bugs, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente tem camadas de front, a gente tem camada de back
E a gente tem um montão de camada intermediária aqui, né? Dentro do front e dentro do back. E cada uma delas tem lá, né, uma tonelada de códigos, e esses códigos têm uma tonelada de condicionais, e exercitar todos esses condicionais juntos é super difícil. Executar eles em partes é mais fácil, de maneira isolada. Entretanto, dentro do nosso contexto aqui, eu sou tratado como uma pessoa que é responsável por tudo aquilo, né, que está ali do lado esquerdo ali. Não terei tempo de fazer tudo isso, gente. Olha lá, estão exigindo que eu faça tudo aquilo ali. Eu não vou ter tempo de sair ajudando vocês a tentar, né, mentorar vocês, desenvolvedores, a sair identificando todos os problemas que podem acontecer em todas essas camadas. Se eu tivesse dentro do ambiente, né, ideal, eu iria estar sentado com vocês, né, durante o desenvolvimento das suas atividades, e iria mentorar vocês em como vocês serem melhores, em como vocês usarem técnicas, para que vocês conseguissem pegar mais bugs dentro do trabalho que vocês fazem individualmente. E eu iria ensinar isso para vocês, e vocês também iriam multiplicar esse conhecimento. Ia ser lindo, porque a gente ia conseguir pegar bugs em frações de código, mas não tá rolando isso. Eu tô aqui correndo aqui para ficar atualizando esses casos de teste aqui que me mandaram fazer, e criar novos. Vou perder aqui esse início da sprint. Vão ser 5 dias para fazer essas manutenções idiotas aqui que estão me mandando fazer. Então, durante esses 5 dias, esqueçam de mim. Vou estar lá só me dedicando a processos ao invés de me dedicar a pessoas, tá bom? Tô lá no cantinho lá, mexendo com casos de teste. 5 dias passando e os desenvolvedores trabalhando sozinhos. Qual que é a probabilidade deles estarem criando um monte de bug lá no código deles? Gigante. Você tá mentorando eles? Não, porque você foi segregado para fazer uma parada que alguém te mandou fazer lá do 1.0. Que não faz o menor sentido pro contexto que você tá agora. Mas você tá no cascagem. Então você só tem que deixar claro para todo mundo. Galera, vocês estão produzindo código pra caramba, né? A probabilidade que quando vocês me entreguem algo tenha bugs é alta. Eu vou trabalhar o máximo possível para conseguir mexer nisso daqui e conseguir identificar alguns problemas. Mas olha, não espere que eu encontre todos, cara. Tem muito código, muito condicional aí dentro. Eu não sou Superman, não sou Supergirl. Esqueça disso. Você precisa dizer isso. E às vezes o ego... Nossa, mano, o ego é um negócio treta, velho. Porque o seu time vem assim na retro e fala assim, olha... O Júlio é um ótimo QA, cara. Segurou a bomba pra gente aí, ó. Tá massageado assim, ó. No ego, cara. Que é tão gostoso, velho. Tipo, massageada boa. Né? E aí você... Caramba, eu sou o super-homem aqui né? Do time. Eu sou eu sou a Supergirl aqui do time. E vai dar, né? Tô arrebentando aqui. Cara, não, pelo amor de Deus. Você não é super-herói, você não é super-heroína, entendeu? Então não assuma esse papel, porque, cara, as expectativas já são setadas erradas sobre você. Quando você permite isso, piora a coisa, entendeu? Então, cuidado. Tá? Então, deixar muito claro aí, né, que você não vai encontrar todos os bugs. Por quê? Porque a gente tá vivendo um ambiente não ideal, beleza? Segundo, o time pode estar esperando que você automatize todos os testes em todos os níveis de teste, sozinho ou sozinha, tá? Então, olha só, tem lá, né, no vídeo das 10 principais camadas para automatizar testes, que depois você pode procurar aqui no meu YouTube, você vai encontrar lá que eu falo, cara, ó, seguinte, tem, né, tem lá 10 camadas que você pode automatizar testes. Eu nem falei de todas, só falei das principais. E aí o seu time tá esperando que você automatize em tudo lá, cara. Eu tô falando de performance, teste de regressão visual. O QA. Eu participei de uma palestra ali, ó, de alguém aí de testes. A pessoa falou sobre regressão visual, cara. Pô, você podia fazer, hein? Cara, eu achei muito simples, velho. Muito fácil fazer. Aí vai lá e fala pra você. E você fala, vou tentar. E aí, tipo, a pessoa já criou a expectativa que você vai fazer aquilo, entendeu? E você não tem tempo nem pra fazer os seus testes, entendeu? Normais, assim, sacou? E aí, o que acontece? Chega um dia lá na frente, dá um bug. O botão de venda, né, do produto, de finalizar compra, que é o mais importante, a tela toda branca, o botão de finalizar compra grandão lá assim, cara, verde, entendeu? Pra pessoa poder clicar e, né,
conseguir fazer lá a ação. Num dia, o botão que era para ser verde, que era o único botão de ação da tela, ficou cinza, cara. Não estava convertendo venda. As pessoas não estavam se sentindo chamadas pelo aquele campo. Na verdade, elas acharam que o campo estava desabilitado. Nem clicaram e não estão fazendo a venda. E aí lá o PO chega assim com relatórios e fala: olha, no nosso funil aqui, ó, de vendas, as pessoas, a gente tem aqui, ó, 60% das pessoas que estão paradas antes de finalizar a compra. O que está acontecendo? Ele vai assistir lá um vídeo e ver que o botão tá cinza. Daí aquela pessoa que um dia assistiu a palestra de regressão visual fala para você: e aí, cara, o que você fez? Você não fez o teste lá? O que você está fazendo que você não está testando? Você não está criando automação de testes? Gente, pelo amor de Deus, gente, vocês têm um montão de coisa para fazer, velho. Olha ali, ó, do lado esquerdo ali, o tanto de coisa para fazer. Você tá no cascalho. Você acha que você vai conseguir fazer isso? Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Não é porque você não quer. É porque estão esperando de você que você seja um Superman, se você seja Supergirl. Entendeu? Você não é, cara. Não tem tempo. Não tem tempo. Se você quer que isso funcione de maneira saudável, o time tem que ter a obrigação de trabalhar com a automação de testes com você. Não dá para você trabalhar sozinho com a automação de testes. No cascajo aqui, o que você vai fazer? Você vai alinhar com o seu time que você vai se esforçar para automatizar os testes principais. Os principais. Então você vai lá e define você, dev e PO, quais são os critérios de aceitação. Você vai falar: gente, vou me esforçar para automatizar esses daqui. Mas ainda assim eu tenho certeza que eu não vou conseguir automatizar todos, porque as coisas aqui são muito emboladas, gente. Se vocês querem que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que rodar tipo no estilo 2.0 do Júlio. Que é assim, o desenvolvedor, eu vou te ensinar como você automatiza seus testes. Você criou um trechinho novo de código, você vai lá e automatiza aquilo. Eu te ajudo, cara, mas ó, vai ter que ser desse jeito. Porque eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo isso. Tô falando de uma camada, gente. Uma camada, cara. Uma camada, regressão visual. A gente tem outras 9 que são as principais. Não dá pra fazer sozinho, entendeu? O time tem que trabalhar. E aí, ao invés de você comprar bronco e falar: eu vou fazer, você vai falar assim: não, gente, ó, é o seguinte, não vamos viajar. A gente tá no cascalho aqui. Ninguém tá me ajudando a automatizar coisa nenhuma aqui, ó. Então esquece. Eu vou tentar aqui pegar um teste de cada história aqui pra automatizar. E aí, se eu conseguir, daí a gente vai fazendo desse jeito. E ó, tem que rodar na pipeline. Senão nem adianta fazer. Não vou nem relar a mão. Tá entendendo, pessoal? A gente precisa deixar a expectativa clara, alinhada. Você não vai ter tempo, beleza? 3. O time pode estar pensando que apenas você deve ser responsável por executar os testes de sistema e aceitação. Por quê? Porque isso veio do tradicional. Geralmente os times que estão rodando no cascalho são times que vieram do tradicional e não estão se ligando que as coisas pro dev e pro QA mudaram. Então tá todo mundo lá falando assim: ó, deixa lá a coluna de in QA, que é a coluna de executando testes. Joga lá. Ninguém rela a mão. Quem vai testar é o nosso Super QA. É isso que as pessoas vão falar, entendeu? Aí as pessoas falando isso, você vai falar assim: nossa, que honra, cara. O ego sendo massageado aqui, ó. Que honra. Só que na verdade, cara, é só um jeito de você ser o gargalo do seu time. Porque você também, né, você vai ser a única pessoa a dar vazão na execução dos testes de sistema. Não deveria ser assim. Seu time deveria te ajudar. Então você vai deixar claro, você vai falar assim: time, é o seguinte, se for para que eu execute todos os testes e ainda tenha que fazer todo o resto ali que estão me falando para fazer, eu não vou conseguir fazer. Vamos fazer o seguinte: tem uma técnica chamada Session Based Testing. É uma técnica, não é uma técnica, tá? É uma estratégia, na verdade, do James Ba, e ela fala o seguinte, que você pode me ajudar nos testes exploratórios. Vem cá, gente, vou fazer na próxima sprint eu vou fazer vamos reservar ali um tempinho para que a gente possa fazer um workshop de testes exploratórios. Vou ensinar vocês
como que faz testes exploratórios. E aí quando a gente for testar as histórias, que eu não teste sozinho, que vocês ajudem também. A gente faz testes exploratórios. E aí, no Session Based Testing, ao final, gera-se um relatório de o que se testou. E com base nesse relatório que vocês fazem enquanto vocês executam, depois eu olho e vejo se eu tenho que complementar o teste com alguma outra coisa. Gente, se vocês fazerem isso, vai me ajudar pra caramba. Senão, a gente vai ficar empacado aqui. Não vou me entregar... A gente nunca vai conseguir entregar dentro da sprint. Testes exploratórios. Beleza? 4. Você pode estar... Você agora, tá? Você pode estar pensando que só precisa começar a interagir quando o app, a aplicação web, o API estiverem prontos e conectados, que é o famoso teste de sistema. Não! Não! Você não começa quando tá todo prontinho, tudo bonitinho para você relar a mão. Não! Você começa quando você já consegue ver dentro da branch do desenvolvedor uma gotinha de código. Aí você já entra na branch e você já tenta entender se há um software mais ou menos utilizado. Se sim, baixa na sua máquina, roda na sua máquina e vê o que está acontecendo lá dentro. Olha para o código, tenta entender o que está acontecendo no código. Tem algum problema de lógica que você já consegue apontar de bug? Você precisa antecipar os seus testes. Ah, tem um endpoint pronto. Não, vou esperar até que os 4 estejam prontos, porque é os 4 que compõem o fluxo da tela. Não, você vai olhar um por um, conforme eles ficam prontos. A tela está pronta, mas a API não está. Pega a tela, baixa ela na sua tela, na sua máquina, roda e coloca um mock atrás para que você já possa começar a exercitar alguns testes. Você precisa antecipar seus testes. Ok? Ah, Júlio, dentro do meu time não dá pra fazer isso não, sabe por quê? Porque os 5 primeiros dias é pra casos de teste, então você já avisa a galera. Alinha expectativas, fala, gente, é o seguinte. O certo era eu estar antecipando o teste. Só vou explicar pra você como. Esse vai explicar certinho, do jeito que eu expliquei agora há pouco. Não vai dar, tô fazendo caso de teste pra eu mesmo testar. Olha só que eficiente isso, hein? Deveria estar largando aqui esse monte de coisas de documento aqui, de artefato que eu não uso. Porque eu poderia escrever num bloco de notas aqui, ou no mind map. E poderia estar ali agora, né, finalizar isso já em um dia, e estar ali junto com o desenvolvedor já antecipando o que eles estão fazendo, para que a gente conseguisse antecipar bugs. Mas, desculpa, não vai dar, tá bom? Não vai dar pra fazer, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Logo, quero avisar vocês. Gente, como eu não tô conseguindo antecipar, vou receber só no final uma versão. Pode ter um montão de bug. Pode ser que a nossa sprint, ela se estenda. Ou seja, a gente pensa que vai terminar na segunda sexta-feira. Não vai, gente. Na review a gente não tem o que mostrar ainda, porque as tarefas, as histórias ainda não foram testadas de maneira apropriada. Não atingimos o Dodge, tá bom? Esquece isso. Não vamos mostrar na review. Ah, vocês querem mostrar na review. Tá bom, o risco é alto da gente ter um monte de problemas, porque ó, esses daqui são alguns dos bugs que eu encontrei que tem um impacto alto, né? Uma severidade alta também, né? Uma prioridade e uma severidade alta. Então esses são alguns pontos que a gente precisa observar. 5. O time pode estar sem visibilidade quanto a qual é o esforço em testes que precisa ser investido. Olha só, isso é um negócio muito importante, tá? Que é assim, às vezes, você tá lá dentro do time, dentro de um cascajo, e tá todo mundo lá correndo, né, com suas coisas. Desenvolvedores aqui e testador aqui, o QA aqui, né, porque, né, absorveram lá o cascata, então tá bem separadinho. E você tá aqui sentadinho aqui, só aqui, ó, olhando aqui para sua prancheta e fazendo lá uma estratégia de teste super maluca lá, bacana, né? Tem testes funcionais, tem testes não funcionais, tem técnicas de teste. Ah, cara, dessa vez eu vou colocar testes de acessibilidade aqui para fazer. Vi lá o conteúdo do Bruno Pulis e tô aqui agora querendo colocar acessibilidade. Ninguém do seu time sabe sobre isso. Começou a sprint, você vai lá e pum, executa os testes de acessibilidade e encontra lá 20 bugs. O time olha e fala, cara, de onde você tirou isso? A gente não estava aqui se preparando para resolver problemas de acessibilidade agora.
Não, mas tem que resolver. Não, mas a gente não se preparou, a gente nem planejou, a gente nem conhecia a sua estratégia. Tá entendendo? Você precisa expor o seu conhecimento pro seu time. Então é uma expectativa que também precisa estar clara para todos. Você, né? Recebeu uma user story, criou a estratégia dela, colocou lá na estratégia, né, riscos, testes, integrações, ambiente, etc. Se reúne com o seu time antes da planning e fala: time, essa daqui é a estratégia que eu estou levando para as histórias que a gente vai abordar dentro dessa sprint. Vou explicar para vocês. Ó, esses são os riscos, são as integrações, olha os tipos de teste que eu vou fazer aqui, tá, lá. O time entende o que você vai fazer, né? Quando você encontrar algum bug, todo mundo vai entender. Como você está demonstrando com clareza o que você faz, o time não vai pensar que você não está fazendo nada. O time vai saber o que você está fazendo. O time vai saber quais são as características que você vai testar e quais delas precisam estar prontas muito rápido. Vão poder te ajudar nessa perspectiva também. Então, é algo muito válido você fazer isso, tá? 6. A gestão pode não entender o papel do QA no ágil, tá? Pode não entender o papel do QA no ágil. E tratar você como testador do cascata dentro do contexto ágil, é o que a gente está falando aqui agora. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que você tome muito mais tempo com as suas atividades, porque vai pedir para que você, né, crie artefatos, execute testes, reporte bugs, todas aquelas coisas, né, que eram pedidos para um testador comum lá do tradicional, mas agora dentro do ágil, então, cara, vai ser punk para você, né? Então o que eu faço, Júlio? Me rebelo? Não. Quando a gente fala com gestão, a gente precisa trazer fatos e dados. Então a minha dica para você é a seguinte: você vai fazer assim. Você vai dançar conforme a música. Beleza? Estão pedindo para você criar artefato? Crie os melhores artefatos. Está falando para você executar testes? Execute testes com eficiência. Está pedindo para você reportar bugs? Reporte bugs. Mas ó, anotando tudo aqui, ó. Lá no seu bloquinho do QA, né? Anota tudo. Quanto tempo você gastou? Quanto tempo você gastou criando? Quanto tempo você gastou dando manutenção? Quanto tempo você gastou refatorando? Quantas vezes você refatora cada sprint? Você vai colocar tudo isso com fatos e dados. E aí, em um momento que você conseguir, né, ter ali a sua moral dentro do time, quando as pessoas entenderem que você está se esforçando para seguir o processo deles, você levanta a mão e fala assim: gente, agora que eu já estou aqui já há algum tempo já testando e vi aqui como funciona o processo, tem alguns pontos de melhoria que eu preciso trazer para vocês. A gente pode otimizar ainda mais o nosso processo. E aí você traz as melhorias com base nisso, entendeu? Mas não tem outro jeito de lutar, tá bom, tô sendo muito xiita, né? Pode ter outras formas de lutar, mas essa é a forma que eu encontrei de lutar e que me trouxe muito sucesso. Eu recomendo que você faça isso também. Fatos e dados. Por fim, o time pode não estar entendendo o quão importante é aquele bug que você abriu. Cara, tem muitos bugs que você abre e que muitas vezes são ignorados pelo time. E às vezes você abre muito bug, e isso não tem problema, tá bom? Normal, pode continuar abrindo muitos bugs. A questão é que, se você abre um bug e você não relaciona no título do bug o impacto que aquele bug tem para o seu cliente, fica muito mais difícil das pessoas, de doer dentro do corpo da pessoa, o quanto aquele bug é importante ser corrigido. Então, essa dica eu peguei com o Shmuel Gerson. Se você tá dentro de um cascágio, estão ignorando seus bugs, vai lá e renomeie o título deles, colocando claramente qual é o impacto. Vou dar um exemplo. Em vez de você falar assim, não é possível fazer login pressionando o botão Enter, tá? Em vez de você fazer isso, não é possível fazer login pressionando o botão Enter, você coloca assim: usuários não conseguem fazer login pressionando a tecla Enter, afetando 80% dos nossos usuários. Nesse caso aqui, é como se você tivesse realmente feito uma pesquisa com os seus usuários, ou se houvesse já essa pesquisa, ou se você tivesse esses números de alguma forma que demonstrasse que isso afeta 80% dos usuários, e aí você vai lá e coloca isso, porque daí a gente consegue ter uma noção muito clara de qual é o impacto que aquilo vai causar. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que 80% deles vão abrir chamados.
o número de chamados de suporte vai aumentar drasticamente. Isso vai consumir o nosso pessoal de atendimento ao cliente. Isso vai trazer diversos problemas para a empresa. Então a gente pode otimizar isso como? Resolvendo o problema, o maldito problema do botão Enter. Porque até então todo mundo estava me ignorando, porque eles falavam para mim que se clicar no botão login funcionava. Então esse bug ia ser despriorizado. Ah, mas 80% dos clientes são impactados. Opa, acho que a gente precisa corrigir isso. Sacou? Essas são algumas dicas para que você consiga desempenhar melhor dentro desse ambiente cascajo. Júlio, são só essas? Não, não são apenas essas. Tem outras diversas expectativas. Essas daqui são as principais que eu trago para você hoje para tentar te ajudar a sobreviver dentro desse caminho. Eu espero que você consiga ter muito sucesso na sua trajetória. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão curtir, não esqueça de deixar aí o seu comentário, inscreva-se no canal e leve essa mensagem adiante compartilhando esse link com seus amigos. Lembre-se, a gente precisa ser resiliente, mas precisamos também alinhar expectativas. Isso fará com que vocês consigam sobreviver dentro do cascade. Até o próximo. Tchau, tchau.